Bom dia, galerinha! É óbvio que eu ia passar aqui para falar sobre a nota técnica que ficou famosa ontem, né? Uma nota técnica do final de abril, a nota técnica número 7 de 2021, de 30 de abril, que eu acho que se tornou pública agora e fez um boom na internet. Ontem eu passei o dia todo viajando, tava sem sinal no celular, sem internet, então foi uma polêmica cheia de mensagens na minha inbox, então deixa eu explicar para vocês. Deixa eu falar a minha opinião sobre essa nota técnica. Primeiro, eu vou tentar ser bem técnica, apesar de eu estar cheia de sentimentos e querendo falar de outros assuntos aqui, misturando a nota técnica, mas eu vou ser técnica aqui para tentar explicar para vocês as abusividades desta nota em questão. Primeiro, gente, essa nota tem 3 grandes falhas. A primeira grande falha dela é que, na realidade, milagre da contribuição única é um termo que ele é irônico, ele não condiz com a realidade da estratégia de cálculo. A estratégia de cálculo mencionada na nota como algo abusivo, algo que fere o princípio contributivo, o caráter contributivo da Previdência Social, na realidade essa estratégia de cálculo não é baseada em uma única contribuição. Porque para o segurado usufruir dessa estratégia de cálculo, ele precisa necessariamente ter 14 anos e 11 meses de contribuição antes de julho de 1994. Então, não é que exista uma única contribuição para chegar a um valor interessante no valor da renda mensal inicial, porque esse histórico de contribuição antes de julho de 94 precisa estar lá. Então, a primeira falha da nota técnica é nesse sentido, não é uma única contribuição que vai comportar aí o histórico contributivo desse segurado. Claro que uma está dentro do período básico do cálculo, que chega à média contributiva, que é de julho de 94 para frente, tá? Então, não dá para dizer que fere o caráter contributivo, porque existem várias contribuições antes de julho de 94. Engraçado que essas contribuições antes de julho de 94, elas são totalmente desprezadas se elas são vantajosas ao segurado, que é a tese da revisão da vida toda. Então, sobre isso, o INSS não faz nota técnica, certo? Se essas contribuições antes de julho de 94 podem aumentar a média contributiva do segurado, aí elas podem ser desprezadas normalmente sem nota técnica, porque já que é para prejudicar, tudo bem. Se é para aumentar a renda mensal inicial, nós não vamos usar, mas se é para prejudicar, ok. Então a gente vê aqui que tem a nota técnica ela parece mais de um caráter pessoal do que técnico mesmo, até porque, gente, toda a estratégia de cálculo está baseada na legislação. Então aqui vem a segunda grande falha dessa nota técnica. Se quem produziu essa nota técnica acha que essa estratégia de cálculo ofende o caráter contributivo da Previdência Social, deveria ter batido nas portas do Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo que regulamentou o que está no artigo 26 da Emenda Constitucional número 113 no parágrafo 6º, que é como se calcula a média do salário de contribuição e a possibilidade de descarte de salários desvantajosos, ainda mais importante, a exclusão do divisor mínimo. Então, essa estratégia de cálculo, ela está totalmente dentro das permissões da Emenda Constitucional número 103 e das legislações. Então, não tem nada que os advogados estejam fazendo que é fora do regramento legislativo. Então não dá para dizer que os advogados estão disseminando na internet informações com práticas abusivas. Gente, isso é totalmente ofensivo a esses advogados e a toda a classe, porque não existe nada fora da legislação. Tudo é dentro do que a lei permite, é uma estratégia de cálculo completamente dentro do que a legislação permite. Então, bate na porta do Poder Legislativo e pede para ser alterada a legislação. Não venha ofendendo a classe que está trabalhando aí pelos segurados. Gente, outra coisa absurda, tá? Quem tem, antes da reforma da Previdência, então digamos que nós temos um cliente que em outubro de 2019 tem uma contribuição no teto. Ou seja, ele vai usar essa regra normalmente, porque ele contribuiu antes da reforma da Previdência. Agora, se ele fizer uma contribuição no teto, ou seja, acima do salário mínimo, diz a nota, né? Depois da reforma da Previdência, aí vamos suspender essa concessão. Então, não faz muito sentido, gente. Aqui, assim, ó, tentei ser bem técnica para falar para vocês toda a minha irritabilidade com essa nota técnica. Primeiro porque ela ofende a classe dos profissionais, como se estivessem inventando algo, forjando um sistema. Gente, a estratégia de cálculo está dentro da legislação. E não dá para dizer que fere o caráter contributivo, nem mesmo se nós estivermos falando da aposentadoria híbrida.
Porque o segurado especial, ele recolhe impostos toda vez que ele vende, que ele tem uma nota de produtor rural, ele recolhe impostos que parte desses impostos vão para o sistema contributivo previdenciário. Então não existe essa história de não ter contribuição. Para se chegar a essa estratégia de cálculo, tem que ter 14 anos e 11 meses de contribuição antes de julho de 94. Então essa estratégia não é baseada em uma única contribuição, porque tem que ter esses recolhimentos no período anterior. A média, sim, vai ser baseada, se for o caso, com uma contribuição mais alta dentro do período básico de julho, a partir de julho de 94. Então eu acho que essa nota técnica está cheia de falhas, mas a principal delas é que o remetente, o órgão que deveria ter sido ofendido aqui, que está burlando o caráter contributivo da Previdência Social, não são os advogados, não são os profissionais que atuam com essas estratégias, mas sim o Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo regulamentou a legislação. A lei está lá. E se a lei permite uma estratégia de cálculo nesses moldes para beneficiar o segurado, o que vocês acham que os profissionais vão fazer? Vão esconder essa informação dos seus clientes por pena, por dó da Previdência Social? Gente, a gente tem que entender aqui que todos nós profissionais que atuamos com o direito previdenciário estamos buscando o melhor benefício para os nossos clientes. Então, se existe essa possibilidade dentro da legislação de orientar o cliente a fazer contribuições maiores para aumentar a média contributiva dele, descartando o que é desvantajoso, sim, os clientes vão ser orientados nesse sentido. Até porque ninguém tem pena do segurado quando é para fazer um comunicado que suprime, restringe acesso a direitos com base em nenhuma legislação, que é o comunicado número 002. Então, assim, abusivo aqui não é o posicionamento dos profissionais que estão trabalhando com estratégias de cálculo dentro do que a legislação permite. Abusivo é restringir o acesso de direito por conta de um fundamento, que não dá nem para dizer fundamento, né? Por conta de um motivo que não tem embasamento legal, que é o comunicado 002. Isso sim é abusivo, porque aí eu tenho um monte de advogados me comentando que os seus clientes pagaram 10, 15, 20 mil de guias de pagamento de atrasado e tiveram tolhido aí o acesso ao direito adquirido ou regras de transição de pedágio. Isso sim é abusivo porque não tem fundamento legal. Então, a minha opinião sobre a nota técnica é, primeiro, que ela é totalmente ofensiva, ela ainda menciona num documento público escritório de advocacia, advogados, né, com o nome desses escritórios, o que é totalmente ofensivo, e ela tem 3 grandes falhas. A primeira falha delas é o remetente, né, o órgão ofendido não deveria ter sido a classe dos profissionais dos advogados, e sim a própria legislação. Então, que bata na porta do Poder Legislativo e diga para alterar a legislação. Ok, tá? Temos uma grande falha aqui. A segunda grande falha é que quem contribuiu antes da reforma da Previdência pode acessar a estratégia de cálculo sem problema nenhum. Quem contribuiu depois vai ser suspensa a concessão. Não faz sentido, porque a legislação é a mesma. Eu não posso diferenciar a legislação para um e para outro sem nenhum fundamento legal. E a outra grande questão é que não é uma única contribuição. Tem a necessidade de se ter 14 anos e 11 meses de contribuição antes de julho de 94 para conseguir utilizar essa estratégia de cálculo. Então, não é uma única contribuição, apesar do nome que se usa dentro das redes sociais parecer que é sim uma única contribuição, mas não é. Então, a gente tem graves falhas nessa nota técnica, a pior delas é o caráter ofensivo. E lembrando, gente, essa estratégia de cálculo está totalmente dentro da legislação, não tem o que se preocupar, a lei permite, não existe nada de abuso aqui. Abuso é o comunicado 002 do INSS e abuso também é a suspensão dessas concessões sem fundamento nenhum, porque a lei permite essa estratégia de cálculo e os segurados têm sim direito a essa renda mensal inicial. Se o INSS está descontente com a situação, conversa com o Poder Legislativo, mas não ofende a classe dos advogados, porque a gente está em busca sempre do melhor benefício aos nossos clientes. E se existe essa estratégia de cálculo e se a instrução que o advogado vai dar para o seu cliente está totalmente dentro do que permite a legislação, eu não vejo motivo para a gente ter esse estardalhaço todo. Lembrando, gente, a estratégia dessa contribuição única, eu já falei para vocês diversas vezes, ela tem que ser analisada muito bem no caso concreto, tem várias formas de recolhimento dos segurados e a gente precisa entender se ele está dentro da categoria que permite ou não permite usar essa estratégia aí de cálculo, beleza? Então, todo cuidado do mundo na hora de conversar com os clientes de vocês.
Deixei aqui externada a minha opinião, queria falar mais sobre esse assunto, mas eu já tô atrasada porque eu tenho um cliente para atender. Mas segunda-feira, na nossa aula das 8 horas da noite, aí eu falo um pouquinho mais sobre esse assunto com mais calma com vocês. Beijo e uma ótima semana!